Olá pessoal, aqui é Bruno, neurocirurgião. Bem-vindos ao Clube da Neuro. Hoje a gente vai estar aqui falando sobre neuroanatomia, mais especificamente sobre neuroanatomia dos núcleos da base, ou também conhecidos como Central Core, ou a região centroencefálica do cérebro. Então vamos falar aqui de uma forma fácil, rápida. Se você está revisando esse tema, ótimo, o vídeo é rápido e fácil, vai te ajudar a entender, relembrar. Se é a primeira vez que você vê, é um excelente primeiro contato, porque vai ser de uma forma descontraída e bem fácil de digerir essa informação. Então, em primeiro lugar, quando a gente vai estudar essa região centroencefálica, do central core, dos núcleos da base, a gente costuma estudar em cortes axiais, né, ou transversais, e também em cortes coronais, tá? Então aqui, ó, vamos seguir aqui no ponteiro da figura, a gente tem um corte transversal, também conhecido como axial, e a gente vai ter o central core aqui, ó, núcleos da base, central core, estruturas centroencefálicas aqui. Onde é aqui? Aqui fica entre a ínsula, o limite lateral das estruturas centroencefálicas é a ínsula, e o limite medial são os ventrículos, tá? Então toda essa estrutura aqui, que fica entre a ínsula e os ventrículos, é o central core, são os núcleos da base, aqui de um lado e aqui do outro. Então vamos começar de lateral para medial, e aí você grava essa sequência que vai ficar fácil, tá? Então bem aqui, ó, eu tenho o que? O lobo frontal, tá? E bem aqui eu tenho o lobo temporal. E aqui, ó, se eu afastar essa cortina, esse opérculo, né, eu vou descobrir o quinto lobo cerebral, que é a ínsula, tá? Então, afastando a cortina, o opérculo entre o lobo frontal e temporal, a gente descobre o quinto lobo anatômico, que é a ínsula, tá? Então, a ínsula, com seus giros curtos e longos, sulco circular anterior, superior e inferior da ínsula, ela fica aqui, e aí a gente vai, a partir dela, até o ventrículo, ver quais são sequencialmente as estruturas que formam essa região, tá? Então aqui a gente tem córtex insular, e aí se a gente remover o córtex insular, quem aparece logo em seguida? A cápsula extrema. A cápsula extrema, que é um conjunto de fibras brancas, tá? Se a gente remover, fibras brancas são o quê? Axônios, né? Tratos brancos, fibras brancas no sistema nervoso central são axônios, né? Então, cápsula extrema. Se a gente remover a cápsula extrema, for raspando aqui em direção mais profunda, a gente vai ver essa ilha de substância cinzenta que se chama claustro. Claustro. Os núcleos de substância cinzenta no sistema nervoso central, eles são nada menos do que concentrações de corpos celulares. O neurônio, a gente vai ver isso daqui no Clube da Neuro, depois uma aula só sobre a anatomia do neurônio, ele tem o corpo celular, os dendritos, corpo celular, o axônio, né, mielinizado, e dendritos de novo vai fazer a sinapse. Então, onde tem uma concentração grande de axônios, formando tratos de axônios, são as substâncias brancas. Por exemplo, aqui, ó, olha lá no laser pointer, tem um trato aqui, um trato branco, uma comissura comunicando um encéfalo com outro encéfalo, bem branco, compacto. Isso aqui é o corpo caloso, riquíssimo de fibras brancas, de axônios, comunicando essa substância cinzenta com essa substância cinzenta, tá? Então isso aqui é um exemplo, a gente vai ver com mais detalhes depois em outras aulas aí. Então aqui, ó, ínsula, cápsula extrema e claustro, que é a substância cinzenta. Aí, removendo o claustro, indo para mais profundo, a gente vai ter outra camada de fibras brancas, que é a cápsula externa. A cápsula externa, tá? Removendo a cápsula externa, a gente vai ver o núcleo lentiforme, que é outro núcleo de substância cinzenta, que tem muitos corpos celulares neuronais, tá? E o núcleo lentiforme nada mais é do que o globo, o putame, lateralmente o putame, aqui ó, o putame, e mais medial o globo pálido, que é subdividido em globo pálido externo e globo pálido interno, tá bom? Então, ínsula, cápsula extrema, claustro, cápsula externa, núcleo lentiforme, que é putame, globo pálido externo e interno. E aí depois disso, mais profundamente,
a gente vai ter outra estrutura, outra concentração, outro trato, outro feixe de substâncias brancas, que é muito importante, é a cápsula interna. A cápsula interna. A cápsula interna ela é dividida em braço anterior,